Conforme eu falei no vídeo da semana passada, cujo acesso eu vou deixar na tela final, para o caso de você querer assistir, existem pessoas que veem a fidelidade como hipocrisia. Mas fidelidade não é hipocrisia, e eu vou provar isto neste vídeo. Se esse assunto lhe interessa, já deixa aí o seu sinal de positivo e se inscreva no canal se está chegando agora. Quem encarar a fidelidade como hipocrisia acredita ou pode estar pensando que eu me refiro à fidelidade apenas como uma questão moral ou até religiosa. E não é nada disso. Aliás, eu abro aqui um parênteses, não sou contra religiões. Todo mundo tem o direito de ter sua religião. Sou contra apenas o fanatismo religioso que, como todo fanatismo, leva a erros e a desencontros. Sou contra o fanatismo que reprime o prazer e a felicidade, porque eu tenho a convicção de que as pessoas nascem para serem felizes e não para serem infelizes ou frustradas. Quanto à questão moral, isso é sempre relativo, até porque o que é moral em um país pode não ser em outro país. Ou seja, a visão de moralidade não é universal e está relacionada muitas vezes a costumes e até a questões econômicas. Existem países que cultuam a monogamia e existem muitos países onde a poligamia é aceita. E por que eu digo que é também uma questão econômica? Porque em muitos desses países onde há a poligamia, homens em situação financeira privilegiada se casam com muitas mulheres legalmente. E essa se transforma também numa forma de essas mulheres terem como viver melhor, até do ponto de vista alimentar, ou seja, de subsistência. É lógico que são países onde domina o patriarcado, mas essa é uma questão para outro vídeo. E se você quiser que eu fale sobre essa questão do patriarcado, deixe aí nos comentários. Se houver número expressivo de pessoas a favor dessa abordagem, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Quer ver outra situação em que a poligamia pode começar a ser aceita por questões econômicas? Quem vai à guerra? São os homens, evidentemente. E se estourar uma guerra de proporções catastróficas, e olhe que isso não é tão difícil assim, como já está provando o momento atual, e morrer um número gigantesco de homens, a ponto de colocar em risco a sobrevivência econômica do planeta ou de alguns países, pode ter certeza de que a monogamia vai deixar de existir no mundo ou nesses países. Porque, como todos nós sabemos, para que os filhos possam nascer é preciso que existam homens e mulheres. E a diminuição drástica da população, devido à escassez de homens, pode colocar a economia em risco, ou mesmo em colapso, porque não vai haver mão de obra jovem para dar prosseguimento às necessidades de produção na economia. E o país vai começar a se inviabilizar economicamente. Poderíamos falar mais sobre isso, mas fugiria ao objetivo deste canal, evidentemente. Então, vamos direto ao ponto, retomando a nossa pergunta do título. Você tem vontade de trair? Eis a questão. Existem pessoas que têm vontade de trair e outras que simplesmente não têm. E as razões disso são inúmeras em ambos os casos. E se nós fôssemos abordar todas essas razões, este vídeo levaria algumas horas para terminar. Mais do que vontade, existem pessoas que sentem até necessidade de trair. São infiéis por hábito. E isso se comprova também por muitas razões quando se examina a trajetória dessas pessoas. São e foram infiéis a vida toda. E existem as pessoas que simplesmente não sentem necessidade de trair. E isso não precisa ter, obrigatoriamente, origem em sentimentos morais ou em princípios religiosos. Quem estuda e pesquisa o tempo todo sobre relacionamento, sexualidade e comportamento, como é o nosso caso, sabe que a maior parte dos homens que têm o costume quase diário de frequentar as chamadas garotas de programa são homens casados. Pode ser também um vício, como podem ser frustrações no casamento ou desgastes matrimoniais, nos quais esses homens não veem mais solução.
ou ainda por uma série de outras questões. Já quem não tem necessidade de trair, pode ser por acreditar em algo em que se sente realmente envolvido, ou seja, algo em que algumas pessoas simplesmente não acreditam, o amor. Porque até isso existe. Quem não acredita que possa existir amor entre um homem e uma mulher? Portanto, eu vou me repetir aqui num pensamento que eu já manifestei inúmeras vezes. Não existem duas pessoas exatamente iguais. Cada ser é um ser. Por essa razão, não se pode rotular um comportamento dizendo que ser fiel é hipocrisia. Pode ser para quem não consegue deixar de ser infiel. E certamente não é para quem é naturalmente fiel. E você, o que acha de tudo isso? Deixe aí a sua opinião. E se achar que algum aspecto deixou de ser mencionado, diga aí também nas anotações do vídeo. Recado secreto: relacionamento, sexualidade e comportamento em alto nível.